No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor, sejam todos bem-vindos. Bom, meus amados irmãos, é um prazer meditarmos sobre a unicidade de Deus, só lembrando que o seminário unicista, ele ainda continua com as matrículas abertas até a semana que vem, para essa turma nova. Você que ainda não fez a sua inscrição, entre em contato através do 19 98 980 2214, tá bom? E sobre os livros, a previsão de que nós enviemos para a editora, tudo pronto, finalizado, ainda nesta sexta-feira, mais tardar sexta-feira, amanhã, portanto, na parte da tarde. Pelo menos é a previsão que eu tive aqui do pessoal da nova editora, tá bom? Só para você que está participando da pré-venda, que já está encerrada. Bom, meus amados irmãos, eu estive na terça-feira passada, a maioria dos ouvintes aqui sabe que eu participei do debate, mais uma vez fui convidado, e aí quando a gente é convidado, não tem outra alternativa a não ser ir participar, defender o nome do Senhor Jesus de acordo com as nossas forças, de acordo com o que nós temos recebido do Senhor. É uma questão levantada, né? Aliás, os trinitários, eles levantam muitas questões, muitos temas. Bom seria se ficássemos num tema só, ali, dissecando, refletindo, mas no afã de desconstruir a doutrina unicista, porque é impossível. Ele próprio falou no debate, inclusive está lá no canal, pastor Tony de Souza, está lá, eu vou colocar o link aqui na descrição do debate que eu estive com o pastor Denilson Lima, da Assembleia de Deus do Espírito Santo. Ele citou Mateus 3, versos 16 e 17, no momento em que o Senhor Jesus é batizado. E eu ali dentro daqueles tempos, dos minutos que nós tínhamos, nós tentamos expressar a questão do batismo do Senhor Jesus. Inclusive tem vídeos aqui neste canal, Minuto da Unicidade, ou lá no Pastor Tony de Souza, no canal Pastor Tony de Souza no YouTube, falando sobre o batismo do Senhor Jesus. Eu fiz uma série, toda vez que eu gravo esse estudo aqui no Minuto da Unicidade, eu tenho que fazer 3 vídeos no mínimo, 3 áudios, né? 3 programas, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu preciso citar, por exemplo, que sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, verso 16 de Mateus 3, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, aqui, segundo a teologia trinitária, é a manifestação da Trindade. Eles conseguem olhar a Trindade neste texto, e eu tive que explicar, não sei se você que viu se lembra, mas eu tive que enfatizar no primeiro momento, é o seguinte: quem era aquele ser que saía da água? É de fato filho de algum Deus? É o primeiro ponto. Então aquele que saía da água, segundo Apocalipse, ou melhor, segundo Isaías, capítulo 40, verso 3, é Jeová, porque João Batista veio preparar o caminho de Jeová. É claro nas Escrituras, como pelo menos 2 referências óbvias e claras. João Batista, ele não veio preparar o caminho do Filho de Jeová, ele veio preparar o caminho de Jeová. A própria recusa de João Batista em batizar o Senhor Jesus, não se achar digno de batizar o Senhor Jesus, já nos impulsiona a reflexão. Então veja que Mateus, ele é cuidadoso em deixar, por exemplo, para que os leitores no futuro, ou aqueles leitores que tivessem acesso às Escrituras, e quem moveu Mateus a escrever foi o Espírito do Eterno, porque toda a Escritura, segundo Paulo, é inspirada por Deus, ela não provém de interpretação pessoal, como diz Pedro. Então ele diz, logo saiu da água, abriram-se os céus e viu
e viu. Quem viu? Quem viu o Espírito de Deus descendo como figura de linguagem, a figura da comparação na teologia, na hermenêutica, nós vamos estudar sobre isso, viu como, não é que o Espírito Santo seja uma pomba, ou é um pássaro, como é pintado nas pinturas trinitárias, nos quadros trinitários, e na cabeça de muitos trinitários, acha que é um pássaro, que é um, né? E, inclusive, eles têm que parar. Se crer dessa forma, se olhar Mateus 3,16 ao pé da letra, então pare, pelo amor de Deus, de dizer que são 3 pessoas, porque um pássaro não é pessoa. Então é muito importante, e eu tentava chamar a atenção para esses detalhes. Quando vai dizer da voz, o autor é muito cauteloso dizer, verso 17, eis que uma voz descia dos céus. Uma voz, artigo indefinido. Veja que o autor tem um mistério na voz que ele não diz, o Pai falou do céu. Eis que nós ouvimos a voz do Pai falando. Ah, mas o sujeito aqui está oculto, aí entra aquela regra de português, aí você não vai pegar também a regra de português, única e tão somente, para entender o que é do Espírito. Ele tomou cuidado. Todas as vezes que a voz aparece, como é o exemplo lá de João capítulo 12, diz a mesma coisa. Eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado. Isso são detalhes que faz diferença sim. Numa exegese responsável do texto, isso faz sentido. Isso tem importância. Quando nós vamos falar sobre o tema, por isso que é necessário bastante tempo, porque a gente precisa entender quem saía da água. Quem era o ser que saía da água? O que a Bíblia diz sobre aquele que saía da água? O Pai da eternidade. E outra coisa, o pastor César Cavalcante, para mim assim, olha, eu concordo que Isaías 9,6 diz que Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, mas ele não é o Pai. É muito contraditório isso. Dizer que ele é o Pai da eternidade, mas não é o Pai. É Pai da eternidade, porém Pai não é Filho. Ora, faça-me o favor. É por isso que a Trindade é uma piada, é por isso que a Trindade é uma vergonha. Só quem crê e quem aceita e tenta entender, tenta dar sentido, mas não há sentido nenhum. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Quando você estuda quem é aquele que saía da água, você vai ver que aquele que estava sendo batizado por João Batista, porque o texto do batismo em si diz, e Jesus sendo batizado saiu da água, saiu logo da água. Quem saiu da água? E quem viu os céus se abrindo? Quem viu o Espírito de Deus descendo como pomba? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 33, João Batista diz por que esses fenômenos apareceram. Tem que fazer uma exegese, tem que ir para a Bíblia. Por que ele viu esse fenômeno? Qual é o sentido de João Batista ter essa visão? Para poder crer na Trindade? Não, porque como o próprio debatedor lá, o pastor Denilson Lima, disse para mim que a Trindade não tem base, vamos dizer, bíblica. Ele mesmo reconheceu. Olha, vou ficar quieto. Ele mesmo reconheceu e me parece que o pastor, né? E o pastor César Cavalcante não ficou muito satisfeito com a resposta dele, não, dizer que não tem embasamento, não podia se sustentar a Trindade, era apenas uma questão de fé. É que a gente pode falar muitos bastidores, né? Mas fica aqui uma reflexão importante para você, que é ouvinte do Minuto da Unicidade, de Deus. Ele é Deus, o único Deus verdadeiro, que se fez filho, simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Bom, ore por esse ministério, ore por esse programa, tenho recebido alguns convites, mas infelizmente a gente não tem condições de estar indo atender, porque a gente trabalha, a gente tem que, às vezes, ir viajar para outros estados. Gostaria muito de ir a programas de televisão, falar desse nome, e eu vou com aquela humildade, né? Ali, algumas pessoas até falam, pastor, faltou um pouco de garra ali, faltou um pouco... Bom, se eu estou num... né? E a gente não vai ali para degladiar, a gente vai ali para defender o nome do Senhor Jesus, com paciência, com calma, usufruindo dos frutos do Espírito Santo, porque a gente precisa ir com amor pelas almas que nos ouvem, pelas pessoas, né, por respeito por aqueles que nos convidam, por aqueles que vêm debater com a gente, mas o importante é, aos poucos, a gente vai falando, né, aos poucos, vamos colhendo para o reino dos céus.
porque isso que o Senhor Jesus fala, porque a seara é grande, porém poucos são os ceifeiros, e a gente vai ajudando aqui de alguma maneira, e claro, com o seu apoio, com as suas orações, com a sua ajuda, que Deus possa nos abençoar. Eu oro muito por você, para que Deus continue te dando forças também, e vitórias nas suas guerras, nas suas pelejas. Deus é contigo. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Só para lembrar o Minuto da Unicidade hoje, que não é simples assim, não é de bate-pronto que você vai responder essas questões que os trinitários levantam, mas é importante também refletir, né? Perguntar quem é que estava saindo da água, quem é aquele que estava saindo da água, como identificar esse que está saindo da água, e assim você vai construindo, defendendo o poderoso nome do Senhor Jesus. Amanhã nós voltaremos, graça e paz, tenha um excelente dia, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.